Hoje eu vou estar aqui nesta pequena live ou formação ou sessão elucidativa para trazer um tema que tem muito a ver com a nossa missão aqui do projeto Direito a Nascer, que é o direito de nascermos de forma mais harmoniosa, fazemos esta transição para este mundo da forma que nos potencia mais e não nos trava e não nos traumatiza e não nos traz marcas que podem ao longo da vida trazer-nos repercussões nas nossas escolhas, nos nossos relacionamentos. O nascimento então precisa de ser reformulado não só neste agora, acontecimento de nascimento agora que está a acontecer para muitas mulheres e pais, mas precisa de ser trabalhado já desde antes, durante a gravidez, não é? Durante a gravidez, a sensibilização por parte dos casais, o trabalho para fomentação e treino, criação de competências para poderem tomar decisões informadas, para poderem também viver esta experiência da melhor forma. Então, um dos aspectos fundamentais, que é logo o início deste processo de parto, tem a ver com a decisão de induzir o parto ou não, deixar o parto ir desencadeando e acontecendo de forma natural, ou seja, trabalhar a indução natural, não é o mesmo. E por isso o tema de hoje tem a ver com isto, tem a ver com a forma como se inicia este processo de parto, e a forma como ele se inicia vai determinar como é que se vai desenvolver o processo de parto e de nascimento e a transição após o nascimento. Portanto, esta decisão de decidir induzir naturalmente ou artificialmente é uma decisão que os casais precisam de perceber que é uma decisão deles e é uma decisão que tem que ser informada. Então hoje nós vamos falar acerca desta questão da indução, porque ela é basicamente o início deste processo todo. E se eu não souber, se os casais não souberem o que fazerem, isto pode ser fundamental para o resultado que nós queremos trazer a este processo. Então vamos falar sobre o que é uma indução e como é que podemos trabalhar esta indução o mais naturalmente possível. Então este é o tema de hoje, como induzir o parto naturalmente. Porque já falamos antes que a fisiologia, não é, no parto, a fisiologia e o parto mais alinhado com tudo que é fisiológico vai ajudar, não é? Mais do que tudo que seja estimulado artificialmente. Mas vamos perceber as diferenças. Mas lembrando um pouco aqui, este projeto que é um movimento e que vai tornar, no futuro vai ter outra proporção, além de um projeto online, vai ter outra proporção já, porque o trabalho tem sido já trazido, tem sido já pedido pelas pessoas, a ajuda tem sido das pessoas tem sido pedida para poderem atravessar este processo de nascimento com maior competência e maior saúde. E este projeto surge comigo enquanto enfermeira especialista e também inserida numa equipa multidisciplinar, mas também como enfermeira, como mulher e como terapeuta holística, muito ligada às constelações, em que nas constelações uterinas, as constelações que trabalham desde o processo da concepção, gravidez e parto, podem trazer informação transformadora, não só para estas vivências da gravidez poderem ser mais saudáveis e do parto também, mas também da própria concepção. E muitos casais enfrentam processos de concepção dificultados. Na realidade, eles estão a ser chamados a uma oportunidade de desenvolvimento e de crescimento. Mas voltando ao foco de hoje, desta conversa, a indução do parto, então, pode ser de forma natural e que vantagens é que ela traz? É o momento certo da mãe e do bebê, geralmente, não é? É esperar esse momento, é trabalhar esse momento de forma com calma,
trabalhando as competências maternas e do bebê e a confiando. E só é possível um casal atravessar este processo de indução natural, que é um processo que é o parto a iniciar-se de forma natural, se tiver também esta preparação para gerar a tal confiança para que este processo se inicie da forma mais natural possível. E então, esta indução natural é quando a mãe e o bebê escolhem um momento. E normalmente é quando o corpo materno está mais preparado, é quando o bebê também está mais preparado. E essa indução, quando é trazida desta forma, geralmente também o processo ao longo do parto é mais fisiológico. A engrenagem é feita logo fisiológica naturalmente, a mulher acredita nesse potencial, o bebê, como fez uma melhor preparação, toda a descida e adaptação ao longo do processo do canal de parto também vai ser muito mais rápida e facilitada. Então, nós, muitas das vezes, os profissionais acham que estão a acelerar o parto com medidas artificiais e, na realidade, a forma de acelerar e de o trazer de forma muito menos dolorosa, menos extenuante e com melhor resultado para a saúde, não só no imediato pós-nascimento, mas ao longo da vida. Nós já falamos em sessões anteriores aqui no Direito a Nascer do impacto da experiência de parto e as consequências ao longo da vida, ao nível da saúde mental, por exemplo. Então, quando nós falamos de nascimento e uma boa experiência de nascimento, nós estamos a trabalhar logo que estes processos de saúde a vários níveis, nomeadamente a saúde mental. Então, existe também uma menor percentagem de intervenção ao longo do parto, portanto, menor probabilidade de termos que fazer procedimentos como o uso de ventosas, procedimentos como o uso de episiotomias, procedimentos como, por exemplo, a manobra de Christeller, que nós falamos na sessão anterior com a doutora Rayane, em relação às não recomendações ou recomendações para o parto, falamos como este processo como processos que são já não recomendados e que muitas das vezes também são feitos porque o processo de parto começa logo da forma não fisiológica e por isso vai carecer de mais intervenção. Também vamos ter um pós-parto que vai ser mais facilitador para a mãe e para o bebê, não é? Uma próxima sessão nós vamos falar sobre esta transição do bebê pós-nascimento, como é que esta transição, a chamada Golden Hour, pode ser trazida da melhor forma e ela é a consequência daquilo que se fez antes. E a consequência do que se fez antes no parto, que vai influenciar como é que vai ser essa transição inicial, é trabalhada já desta fase de preparação, não é? Desta fase de preparação e desta fase de induzir ou não induzir o parto. Claro que os processos fisiológicos da amamentação serão muito mais facilitados se nós estivermos a trabalhar na fisiologia desde o início. Então, claro, quando nós fazemos uma indução artificial e no curso de preparação para o parto aprofunda-se isto, o que é induzir naturalmente e quais são também as medidas de indução artificial e também quais são as indicações clínicas para que esse processo de indução artificial também seja necessário. Na realidade, nem todas as mulheres têm gravidezes de baixo risco, existem gravidezes que vão ter uma atenção e um cuidado maior e essas gravidezes devem ser seguidas por quem está mais apto a seguir uma gravidez com doença em risco e muitas das vezes essas situações, essas gravidezes de risco, já acometem a necessidade de uma indução artificial. Então estamos a falar de uma pequena percentagem e essa pequena percentagem poderá então ter uma justificação clínica para que se interfira neste processo de parto. Ao passo que a maioria das gravidezes são de baixo risco e a maioria das gravidezes podem entrar neste processo de parto de forma natural, com uma indução natural. Mas vamos ver as desvantagens da indução artificial. Risco de ruptura de membranas, nomeadamente às vezes um processo de indução chamado stripping, que é o chamado toquezinho maldoso, que muitas mulheres são sujeitas sem saber que estão a ser induzidas e sem lhes ser questionado, sem lhes ser informado quais são as consequências. Uma das consequências pode ser a ruptura de membranas. Pode ser a tentativa de induzir, que depois não induz efetivamente, porque na realidade cientificamente está comprovado que não tem um grande sucesso na indução, mas traz depois um risco de uma ruptura de membranas da bolsa amniótica e coriónica. Na realidade a bolsa são duas bolsas, não é? Amniónica e coriónica. E esta bolsa, às vezes, por meio desse processo de tentativa de indução,
chamado toquezinho maldoso, acomete maior tendência a haver esta ruptura de bolsa. E se há ruptura de bolsa sem contratilidade, já existe aqui um processo que depois vamos ter que trabalhar na indução para o decorrer do processo de trabalho de parto, não é? Então estamos a aumentar riscos, quando muitas das vezes interferimos logo inicialmente. E o risco do prolapso do cordão, se a membrana está rota, em qualquer membrana rota, artificialmente ou não, pode haver um risco de prolapso do cordão. Mas quando nós trazemos essa ruptura de bolsa artificialmente, por meio deste processo de indução artificial, e criamos esse risco de prolapso do cordão, que é um risco que pode dar automaticamente logo uma cesariana de urgência, nós estamos a criar aqui um cenário que está a ser o quê? De risco desde o início. Então, muita atenção quando vos dizem que vamos fazer um toquezinho maldoso nas consultas onde estão a ser vigiadas no final da gravidez, porque isto é uma manobra de indução, é uma interferência que pode acarretar já estes riscos e a mulher e o casal têm o direito a ser informado de qual a necessidade que aquele profissional está a ver de induzir já, com essa manobra e quais os riscos e decidirem em conformidade, induzir ou não induzir. Claro que se há uma ruptura de membranas vai haver um maior risco de infecção, há um aumento depois de intervenções, como já falei, se começamos por uma indução que acarreta uma ruptura da bolsa, nós vamos ter que usar mais medidas de indução a seguir. Se não há contratilidade e a ruptura da bolsa já existe maior risco de infecção, então não vamos deixar o processo estar mais tempo e quanto mais tempo o processo da ruptura da bolsa estiver, maior risco de infecção. Então vamos ter que intervir mais. Então há um maior número de intervenção, provavelmente quando entramos numa indução artificial temos uma maior tendência a ter partos vaginais por ventosa, mais cesarianas. Vai haver medidas de indução, como maior uso de ocitocina, por exemplo, ou de prostaglandinas artificiais, e vai haver um maior nível de dor. Então, quando nós estamos a trabalhar numa indução artificial, nós temos que ter, e os casais têm que ser bem informados e decidirem se querem enverdar por aí. Se não houver justificação clínica forte, não precisam de ir pela vida de indução artificial que cria esta panóplia de situações que são evitáveis. Evitáveis se nós não houvermos, se nós não tivermos, aliás, risco clínico forte, e tivermos uma gravidez de baixo risco, tudo a decorrer de forma natural. Um motivo às vezes indicado é o tempo de gestação, data provável de parto, que é uma data à volta das 40 semanas, é uma data provável. Quando a maioria das gestações no primeiro filho pode entrar neste processo de indução natural entre as 41 e as 42. E então, muitas das vezes, e vocês estão desse lado, e se estão grávidas, sabem muito bem que começa-vos a ser falado em induzir, às vezes antes das 40, 39, 40, só pelo tempo de gestação. E este é um motivo fraco. Motivos fortes para a interferência e indução artificial é haver uma diabetes gestacional que descompensou, é haver uma hipertensão também na gravidez ou uma pré-eclâmpsia, ou um bebê que está a ter um crescimento a um ritmo desacelerado, ou mesmo uma restrição de crescimento e aguarda-se um melhor momento, e quando há restrição de crescimento pode haver uma pré-eclâmpsia, como já falamos antes, noutra sessão com a doutora Flávia. Estes são alguns dos exemplos em que pode ser necessário interferir por motivo clínico, e esses motivos são bem justificados, ok? Mas mesmo assim os casais têm que perceber porquê. Quando a mulher percebe porquê que estou a ser induzida, a mulher entra num processo de aceitação e também confia. E a possibilidade da fisiologia dela ativar, mesmo que seja artificialmente, e ajudar neste processo é maior. Como vamos usar medidas artificiais, vamos ter maior nível de dor desde o início, não é? E a possibilidade destas medidas de indução falharem, e muitas de vocês já ouviram histórias ou já passaram, por induções que chegaram a ter determinada altura e que parou a dilatação, portanto, a possibilidade de falhar as induções é muito maior. É claro que o pós-parto, e como eu já falei, já falamos antes em várias fases, se for um pós-parto decorrente de uma experiência extenuante, uma experiência superestimulada, uma experiência artificialmente arquitetada, em que
se cria um cenário de maior exaustão e não estamos a usar a fisiologia natural, nós vamos ter o quê? Mais complicações pós-parto. Nós vamos ter, por exemplo, um risco de hemorragia pós-parto maior quando usamos mais medidas de indução artificial. Não é? E claro que o processo de amamentação, que é um processo que tem que estar, é como o processo de engravidar e estar em trabalho de parto, é um processo que só acontece se estivermos em modo de quê? Em modo de parir, não em modo luta e fuga, não em modo de stress, não em modo cheios de cortisol e cheios de adrenalina, mas cheios de quê? De confiança e de uma engrenagem a ser trazida pelo nosso corpo. Se eu tenho o meu corpo a trazer este processo naturalmente desde o início, eu acredito nele. Ele vai funcionar sempre. E claro, se há um processo super extenuante de parto trazido por indução artificial que acarreta tudo isto, na maioria das situações, nós vamos ter uma questão de saúde mental aí mais preocupante. Vamos ter a possibilidade de desequilíbrio, não é? No pós-parto, maior para a mãe, para o casal, não é? E para aquele bebê. Aquele bebê basicamente foi trazido num quê? Num processo de parto traumático, uma experiência traumatizante que pode marcá-lo ao longo da vida. Mas para induzir e para tomar essa decisão, tem que se confirmar, e quem está a pensar, então, tenho uma gravidez de baixo risco, não tenho motivos clínicos para uma indução artificial neste momento. Quando é que eu posso começar a pensar nisto? Eu tenho que fazer as aulas de preparação para o parto e receber indicações, por exemplo, começar a pensar nesta questão de trabalhar a minha indução natural por volta das 36, 37 e talvez mesmo tenha feito a preparação para o parto, voltar a falar com um profissional de confiança, pode ser a enfermeira parteira que fez a preparação para o parto, para trabalhar a indução natural a partir das 37 semanas. Nessa consulta nós vamos confirmar várias questões. Como é que está o nível de saúde da mãe? Como é que está o nível de saúde do bebê? Como é que está a posição do bebê? Se está favorável ou se não está favorável? E se temos todo o cenário para podermos então trabalhar na indução natural. Então, para nós trabalharmos a indução natural, nós vamos tentar trabalhar a indução antes da entrada em trabalho de parto. E nos cursos de preparação para o parto, nós fazemos esta distinção e os casais aprendem o que é esta fase preparatória antes do trabalho de parto em si e esta fase de preparação, de pré-trabalho, é aquilo que nós vamos agora falar. Que esta fase é que é a fase da indução natural, antes de entrarmos em trabalho de parto efetivamente. São as primeiras contrações irregulares, não é? E nós também nas aulas exploramos isto. Cada mulher vai sentir as contrações de forma diferente. E durante a gravidez existem contrações que são contrações chamadas de treino, são contrações que ajudam o útero que vai crescendo a manter-se fortalecido e a manter também uma boa perfusão placentária ao bebê saudável ao longo do processo todo de gravidez. Essas contrações chamadas de Braxton Hicks são contrações não dolorosas. Tendencialmente tendem a acontecer cada vez mais ao longo da gestação, mesmo sem dor, com maior duração. Mas a dada altura, e devido a processos hormonais que acontecem por volta das 35, 36 semanas em todas as gestações que a mulher está calma, relaxada, entregue ao processo e conectada, existe uma alteração hormonal em que a progesterona já vai diminuindo, há um aumento da ocitocina e esta contratilidade que vai sendo esporádica, irregular, por vezes já é uma contratilidade com algum nível de dor, com algum nível de desconforto. Essa é uma fase em que muitas das mulheres pensam que estão em trabalho de parto e devem mais uma vez consultar um profissional da confiança ou o profissional que fez a preparação para o parto convosco para poderem discernir entre a contratilidade preparatória e a contratilidade que já é efetivamente trabalho de parto. Mas uma grande diferença são estas contrações preparatórias desta fase prévia de entrar em trabalho de parto são irregulares. São esporádicas, acontecem uma vez, passado 2, 3 dias às vezes já não acontecem, durante esse tempo não acontecem novamente, ou então a dada altura já começam a ser diárias e já começam a ser com maior intensidade, maior regularidade. Mas a tendência é serem irregulares. Tenho uma hoje, 2, 3 dias depois não tenho, para a semana já volto a ter, se calhar diariamente. E é uma espécie de ensaio. E o que é que acontece neste ensaio? Nós vamos ter já uma preparação do colo. Vamos ter um colo, como mostra aqui nesta imagem, nós temos
o bebê dentro do útero, envolvido em líquido amniótico e pela bolsa amniótica, está aqui a placenta, o cordão. Esta é uma posição favorável para o nascimento, a posição do bebê de cabeça para baixo, cefálica. E temos aqui o colo e o rolhão mucoso, que é esta substância aqui amarelada, não é? Que preenche este canal. E quando nós estamos nesta fase de contratilidade irregular e nesta fase preparatória, que muitas mulheres no primeiro filho só acontece por volta das 40, 39, 40 semanas. E muitas das vezes fala-se em induzir porque nada aconteceu até lá, porque o parto não desencadeou naturalmente até lá, porque não se sabe esperar, porque a maioria das gravidezes começa esta fase preparatória, nomeadamente no primeiro filho, pelas 39, 40 semanas, não é? O que é que acontece então? Esta contratilidade vai encurtando o colo. O bebê vai também fazendo um trabalho de cima para baixo. As fibras, por meio das contrações que vão acontecendo, são puxadas para cima e o colo vai reduzindo o tamanho. E há uma saída do rolhão mucoso. É um sinal, então, que está tudo a ser preparado e um sinal positivo que esta preparação, que esta indução natural está a acontecer, é a saída deste rolhão mucoso. Portanto, tem um aspecto assim meio gelatinoso, pode ser mais raia de sangue se já estivermos a falar no rolhão mucoso assim mais já de um colo quase todo apagado, não é? E basicamente é isto, o bebê vai sendo puxado para baixo, ele vai reduzindo o colo também internamente, o colo externamente também vai reduzindo, e há outra coisa muito importante, que neste processo preparatório, estas contrações e esta descida do bebê faz com que o bebê se posicione e molde também o seu crânio para o quê? Facilitar depois de que o parto comece efetivamente, facilitar a descida do bebê e a adaptação dele ao longo deste processo todo de parto. Então, esta fase preparatória é mesmo muito importante. Não só para o colo reduzir, mas para o bebê também se ir posicionando, ir se moldando, ir adaptando o seu corpo também já para entrar neste processo. Então, quando nós temos um bebê já bem preparado, um colo bem reduzido, nós vamos dar início. O bebê pressiona de tal maneira o colo internamente, há uma libertação de umas substâncias que vão ao cérebro materno dizer é agora, vamos começar o trabalho de parto. Portanto, o ideal então é nós termos uma indução feita pela mãe e pelo bebê. Como é que isto se pode fazer? A mesma forma que fizeram o vosso bebê é a mesma forma de induzir o parto, não é? As prostaglandinas do esperma também são um bom indutor do colo reduzir, do amolecimento do colo e do apagamento do colo. Portanto, vocês em casa podem fazer a indução. E mais uma vez, decidir fazer a indução naturalmente, depois de fazerem a preparação para o parto e depois de terem também mais uma consulta nesta fase final entre as 36 e as 37 semanas com um profissional da vossa confiança para induzirem naturalmente. Então, a mesma forma que trouxeram o vosso bebê, que gestaram o vosso bebê, que o trouxeram, não é? É a mesma forma de induzir também o parto. A estimulação mamilar, não é? Que pode ser por meio até de, e nas aulas de preparação para o parto falamos sobre a preparação da mama e sobre até extração de leite de colostro já durante a gestação. Não é para todas as mulheres este processo, mais uma vez tem que ser sobre aconselhamento. Primeiro fazer o curso de preparação e depois obter nesta consulta final. É uma das coisas que eu ensino é preparar a mama e muitas das mulheres que podem induzir o parto naturalmente podem também fazer a estimulação do mamilo e extração de leite de colostro, que liberta, este processo faz a libertação da ocitocina e esse processo de libertação da ocitocina, como nós já falamos, vai o quê? Fazer contrações essas que vão reduzir o colo e que vão empurrar o bebê para baixo, facilitando esta redução do colo e a adaptação do bebê ao mesmo tempo. O chá de folhas de framboesa também ajuda muito também a estimular esta contratilidade. Alimentos apimentados, abacaxi e tâmaras, também a canela. Um chazinho muito bom é a canela, o gengibre e também as tâmaras. Um chazinho para vocês beberem nesta fase, para induzirem. O óleo de rícino, já é muito antiga a utilização do óleo de rícino também, embora não há
grande evidência científica a demonstrar. No entanto, desde o Egito, desde essa época que se usa o óleo de rícino para indução, nós nas sessões das aulas de preparação para o parto, eu ensino como usar. Depois os exercícios de físicos, os movimentos, esta é uma das posições que podem ser feitos, e os exercícios podem ser feitos com o objetivo de facilitar a mobilidade da bacia, o relaxamento da bacia e o encaixe e descida do bebê e a adaptação do bebê, exercícios específicos chamados de spinning babies para eles darem a volta e até mesmo cabeça para baixo, ou seja, cefálicos, poderem posicionarem-se da melhor forma, são exercícios que nós ensinamos aos casais nas sessões e, claro, as sessões podem ser teóricas e muito bem, mas práticas nós conseguimos depois trabalhar todas estas questões. E também exercícios de relaxamento e trabalho também mental e trabalho das crenças. Nós já falamos também da questão do quê? Nós termos uma visão quase generalizada na sociedade que o parto é um cenário de X ou Y, normalmente associado a medo, normalmente associado a sofrimento, a muita dor, e quando nós temos esse registro e essa memória mental criada na nossa consciência, nós estamos neste processo final da gravidez e mesmo em trabalho de parto, nós vamos estar sob a influência dessas crenças. Então é preciso um trabalho das crenças e é preciso um trabalho emocional e um trabalho mental nesta fase também. A acupuntura ajuda e muito, não é? E no nosso Sistema Nacional de Saúde já devia haver a presença dos acupuntores e de outros terapeutas também, não é? Nesta questão da ajuda da indução de parto e na qualidade até da vida das grávidas. A acupuntura pode resolver muitas questões, pode resolver insónia, pode resolver as náuseas e pode também estimular a contratilidade para induzir o trabalho de parto. Portanto, recomendo alguns acupuntores, trabalho em parceria com alguns acupuntores da minha confiança e é mais uma das questões que eu vejo que faz toda a diferença para quem não quer atravessar um processo de indução artificial, como já falamos no início, que traz imensas desvantagens e risco e, claro, traz a experiência de parto traumatizante que nós tanto falamos. As terapias aquáticas também têm imensas vantagens para relaxar a mãe e o bebê, in utero, e relaxar toda a bacia, não é? E ao mesmo tempo que nós temos um contacto com a água, que é um elemento primordial, muito associado à fertilidade, muito associado à gravidez e muito associado também ao nascimento. E, portanto, mesmo que a opção do casal não seja fazer o parto na água, recorrerem a um terapeuta aquático, não é? E eu sou uma enfermeira parteira, mas também sou terapeuta aquática, recorrerem a um terapeuta aquático para poderem trabalhar tanto individualmente com a mulher, como o casal também na água, é um exercício muito, muito importante, é um exercício de relaxamento para quem está com muita tensão e até tem muita dor ao nível pélvico, por exemplo. Isto acontece muito quando são casais que atravessaram gravidezes com muito medo das perdas gestacionais, tiveram, se calhar, ali numa fase inicial alguma situação de descolamento, ou já tiveram perdas gestacionais no passado e estão a viver a gravidez com muito stress, ou atravessaram processos até de fertilização e têm muito medo e stress durante a gestação. As terapias aquáticas são maravilhosas para poderem trabalhar o relaxamento e poderem, no final da gestação, ligar aqui o chip para a indução natural, porque sem relaxamento não vai haver indução natural. Então, é preciso que o casal entre em missão de indução de parto. Eu costumo brincar que é com os casais que já me conhecem e fizeram a preparação para o parto, costumo dizer, agora é a altura de entrarem em missão para parir. E então tem que vamos ligar esse chip, vamos ligar agora esse modo. É quase como anunciar, assumir entre nós os três, casal e bebê, que estamos a entrar nesse processo, não é? E assumir até às outras pessoas à volta que nós estamos em indução de parto. Porquê assumir? Por exemplo, conversas que às vezes trazem informação que vai trazer medo, que vai trazer stress sobre partos de outras pessoas, sobre experiências do passado. É tudo uma limpeza que tem que ser feita. Tem que ser feita porquê?
Porque sim, aquele casal precisa de entrar nesta missão e quase não é estar numa bolha, mas é quase que entrar nesta bolha da positividade e da confiança, e tudo que vier para estragar essa positividade e confiança não é bem-vindo. Então é preciso que haja, para entrar em missão de indução de parto, como eu dizia, a indução é trabalhada por volta das 37, mas com uma consulta prévia com o vosso profissional. Uma consulta individual para depois se iniciarem as medidas de indução. Uma dieta leve, hidratação, não é? E brevemente nós vamos ter aqui uma médica de saúde integrativa aqui no Direito a Nascer também, que vai começar também a estar aqui connosco, para nos trazer conteúdo sobre o que é uma dieta mais menos inflamatória, menos irritativa. Se é inflamatória vai criar stress, não é? E se cria stress também não é bem-vinda em nenhuma fase da vida, nem para engravidar. Nós vamos falar, eu e a doutora Inês Henriques, para a semana, sobre a fase pré-concepcional e os cuidados pré-concepcionais, de uma visão médica e uma visão também da consciência sistémica. Mas aproveitando para dizer aqui, no final da gestação, claro que também não é bem-vindo uma dieta que vai ter muito açúcar, que vai ter alimentos muito pesados, processados, gorduras. Não vai ser bem-vindo isso, porque são de difícil digestão, vão acarretar se calhar mais azia, vão acarretar desconfortos também para dormir, no sono e repouso, vão atrapalhar este processo todo final e vão criar um mecanismo inflamatório e de stress metabólico, não é? E se a mulher continuar em stress metabólico, seja ele mental ou seja ele orgânico, não vai entrar numa indução de parto, não é? Portanto, a hidratação, muita água, água a temperatura ambiente, chás de camomila, de tília ou de cidreira, ou tal chá de framboesa, é uma das medidas de indução. Relaxamento e diminuição da ansiedade. Já falamos em várias formas de diminuir a ansiedade. Cada casal deve encontrar a sua, não é? E é muito importante quando é o casal a fazer este processo em conjunto, não é? Porque cria-se uma bolha ali dos 3, ou dos 4, se forem gêmeos, ou até como irmão ou irmã, ou irmãos mais velhos, para entrarem neste processo de nós vamos ligar este processo de passagem neste portal para o nascimento. E é bom que a família toda ligue este processo, portanto. Aprender a fomentar o coquetel hormonal da indução, não é? Eu costumo ensinar uma coisa chamada kit de ocitocina nas sessões da preparação, que é um compêndio de medidas e estratégias que não vão só desde aquilo que nós ingerimos, desde os estímulos à volta, mas também do trabalho da consciência para o parto. Claro, na formação, não é? Da preparação para o parto, nós vamos ter os exercícios, tais exercícios spinning babies, é mágico às vezes, quando nós nas sessões, e eu faço umas aulas que trazem os assuntos que eu tenho que trazer como enfermeira parteira, mas também faço alguns exercícios já sistémicos, também faço alguns desbloqueios, também utilizo a hipnose, também utilizo o TFT, utilizo outras técnicas que vão para além daquilo que é informação, porque a informação é importante e a informação diz-se que é poder, mas dizem que é poder, ou diz-se que é poder, mas a informação não dá por si só o poder. Também ajuda, mas é a confiança, o que eu sinto cá dentro, se acredito ou não na minha capacidade para fazer nascer o meu bebê, é o nível de confiança que eu cá tenho ou não, e não só meu, não é? Do meu companheiro ou da minha companheira, quem está comigo. E, claro, este bebê vai ter a confiança também, se a consciência materna está a vibrar na confiança e não no medo. E a consciência, o que diz no consciente é uma coisa, o que está no inconsciente é outra. E por isso os exercícios sistémicos que eu faço, utilizando constelações na preparação, são o quê? Falarmos um pouco sobre o que traz a ancestralidade. A ancestralidade geralmente tem lá coisas para trabalhar, não é? Nós não vamos fazer ali uma constelação intensa, mas fazemos às vezes ali exercícios, ou então se o casal quiser, estando numa gravidez de baixo risco, e estando já com mais de 37 semanas, e não havendo qualquer problema de induzir, e havendo um trauma de parto da família, eu já utilizo as constelações sistémicas para fazer exercícios com grávidas, sem medo algum, ok? O casal quer,
E existe um motivo muito forte e o desbloqueio às vezes acontece ao ponto dos bebés estarem às vezes transversos ou sentados e darem a volta quando o clique na consciência dos casais acontece. Portanto, é brutal o que nós podemos fazer utilizando esta visão moderna, não é? Que é a visão da ciência da saúde mais a visão mais integrativa e holística, não é? Porque nós durante séculos esquecemos que o ser humano também tem esta componente espiritual que também faz parte da saúde. A OMS assume isso, que o estado de saúde é um estado de ausência de doença, de equilíbrio biopsicossocial e espiritual. E, portanto, nós temos que incluir esta parte espiritual neste processo de saúde e no nascimento e na saúde desde o início da vida, claro que faz todo sentido também. Eu acho que temos aqui tempo, não é? Para fazer agora aqui uma sessão muito breve de relaxamento, não é? É um pequeno briefing daquilo que eu faço nas sessões e por isso vou preparar agora essa parte e espero que estejam a gostar. E se tiverem alguma dúvida, aproveito já para dizer que se quiserem participar na comunidade Direito a Nascer, escrevam a palavra nascer e vão receber uma mensagem com um link para participar nesta comunidade. Então, casa, como eu disse várias vezes, possível processo de se nós continuarmos em medo. Então, a missão para nascer, a missão muito importante é trabalhar a confiança e a crença. Trabalhar a confiança e a crença e, claro, falar com o inconsciente das mães e dos pais e dos bebês tem que ser feito. Né? Então, esta sessão de repetição, se quiser entrar então nesta fase da meditação, convido-vos a sentarem-se numa posição confortável, a fazerem os ajustes que o vosso corpo precisar, que sente necessidade. E quando senta e expirar calma e suave, sentindo através dessa respiração toda a atenção. E mais uma vez, confortavelmente sentadas, deitadas. Possam novamente inspirar, encher o peito de oxigênio, de vida, nutrição, e expirar em si, calma e suave. Através da expiração.
E mais uma vez, convido-vos a fazer uma inspiração, inspirando ainda mais profundamente, retendo um pouco o ar, depois expirar, calma e lentamente. Uma inspiração lenta e leve, sentindo o vosso corpo cada vez mais relaxado, cada vez mais entregue neste processo. E agora, começam por imaginar uma luz branca no topo da vossa cabeça, uma luz brilhante, forte e quente, uma luz que vai desde o topo da vossa cabeça, que abrange a vossa cabeça e que vai começar a descer pela vossa testa, pelos vossos olhos, pelo vosso nariz, pela vossa face, pela vossa boca, pescoço, ombros. Essa luz continua a passar pelo vosso abdômen, absorvendo qualquer tensão, qualquer medo, qualquer bloqueio é absorvido por esta luz que, pela sua passagem, deixa leveza, deixa confiança, deixa relaxamento. Vai continuar a sua passagem pela luz macia, aliviando tensão muscular, desbloqueando todos os ligamentos, desbloqueando toda a bacia, preparando, preparando o corpo também para um processo de conexão com o nascimento, com o parto. E esta luz continua a passagem pelas coxas, pelas pernas, pelos joelhos, pelos calcanhares, absorvendo qualquer tensão e dor, restabelecendo a boa circulação, o relaxamento, restabelecendo a saúde. E agora, passando pelo calcanhar, pelos calcanhares, pelos pés, dedos, sai a energia do teu corpo, do vosso corpo, deixando o vosso corpo uma vibração de calma e harmonia, em que todas as células, todos os sistemas, todo o corpo vibram em confiança, harmonia e calma, com o metabolismo da leveza, um metabolismo que ajuda a iniciar-se, um metabolismo que ajuda a induzir. Agora que você é convidada a viajar até um momento futuro, um lugar especial, um lugar seguro, ou caminhar, subindo uma escadaria, olho em frente e vejo uma escadaria robusta, segura, e no topo da escadaria vai dar acesso a um local
toda a ajuda que eu preciso, confiantes e leves para este processo, onde eu, o meu bebê, o meu marido ou minha esposa estaremos aqui unidos, confiantes e entregues a esta sabedoria que a natureza tem para fazer acontecer o nascimento. Uma natureza silenciosa e calma que faz este estudo despertar-se. E por isso a minha consciência vai viajar até esse lugar, onde eu vou estar algum tempo e assimilar o que eu preciso. E sim, começo por subir essa escada, sentindo firmeza, sentindo segurança, para poder continuar esta caminhada. Os pés pousam firmemente, o corpo está estável e seguro. Consigo segurar-me no corrimão e avanço em 4. Sinto a energia deste local onde existem flores à volta. Sinto o cheiro dessas flores. Sinto a luz do sol vir até mim. Sinto uma energia positiva e o meu corpo começa a conectar-se com este local. Antes para seguir em frente, em 3, inspiro, ensaio, este cheiro de flores, o cheiro das flores. Assim como o meu corpo se abre, a minha bacia, os meus músculos, o meu corpo, o meu ser uterino, desintegrado, sem detalhe, com confiança. Em 2, continuo a ir em direção ao local onde eu vou permanecer, onde vamos permanecer. Com confiança que precisamos. E sinto neste local, mais perto de chegar a esse sítio, com mais confiança, vontade de avançar. E o meu bebê sente. Eu sinto no meu útero o meu bebê a mover-se, a manifestar vontade, a sua alegria, a poder fazer também esse processo comigo, conosco. E suavemente sinto o seu toque e transmito. Estou aqui para ti. Estamos, temos tudo que precisamos para iniciarmos este processo do início do nascimento no momento perfeito, no momento certo. Estou de frente a esta porta, agarro a maçaneta da porta e abro. E atravessamos, atravessamos para esta sala, centro iluminado, uma luz que transmite confiança. E sinto essa luz atravessar desde a minha cabeça, ombros, tronco, bacia, útero. O meu útero relaxa, a minha bacia abre-se cada vez mais. O meu corpo sente-se confortável e leve. O meu corpo, o meu ventre, o meu bebê existem todas as ferramentas hormonais e físicas, todas as competências
que eu preciso, precisamos para este processo de deslocar da melhor forma. Confio nesta sabedoria, confio nesta confiança, confio nesta força maior que faz nascer, que está em mim e está no meu bebê. Confio no meu corpo, confio no meu bebê. Confiamos e entregamos-nos a esta força maior que sabe o que faz, que sabe trazer vida, que tem a mecânica toda, a inteligência toda para fazer acontecer. Por isso entrego-me com confiança, sem medo. Aqui nesta câmara, neste local seguro, eu sinto-me calma e confiante. E neste local eu recebo a fonte da grande mãe, esta grande mãe que faz a vida brotar de todos os seres. Essa mesma energia à qual eu pertenço, à qual pertencemos, também vem para mim. Eu chamo por ela, entrego-me a ela. Eu sou tua, também somos teus. Paz sobre nós. Confio, confio e relaxo. Espero o momento certo. O momento certo para mim e para você. No momento que esta força souber, tiver a certeza que é. Confio nesta sabedoria, confio no meu corpo, confio no meu bebê. Deixo que esta força assuma o que sabe fazer para o corpo do nascimento e se iniciar de forma mais natural e no momento certo. E olha em volta, vibram esta atmosfera, esta energia e a minha consciência agora acredita mais. Nós confiamos. Esta estará reservada na minha consciência e todas as nossas células, minhas e dele, para atuarem durante todos os momentos que eu relaxar, durante o meu sono e para atuarem no momento certo. No momento em que nós e a grande mãe decidirmos que vai ser o momento para iniciar. Estou entregue e confio. E começo agora uma viagem de regresso. De regresso deste local, olhando em volta, aproximando-me da porta, volto a abrir, novamente, com mais energia, e fecho esta porta, deixando este local para trás, iniciando a descida em 5. Desço por esta escada de forma confiante, começando a inspirar e expirar, começando a movimentar os meus ombros, 4, movimentar as minhas pernas, 3, movimentar as minhas mãos, a tomar novamente consciência do meu corpo físico, do nosso corpo físico aqui e agora. 2, posso talvez mover-me na cadeira onde estou, as minhas pernas, os meus braços. 1, sinto
temperatura do local, sinto a luz, toda à volta, sei onde estou, e assim que eu sentir que seja o melhor momento, posso abrir os olhos e regressar totalmente. Espero que tenham gostado. É claro que este processo de trabalho para a confiança, muitas das vezes é preciso mais do que isto, e as consultas individualizadas servem, não é? Para nós trabalharmos estes processos, porque existem mulheres também, no final das às vezes têm que fazer outros processos mais intensos, como a hipnose, não é? E há pouco tempo uma grávida fez hipnose porque tem uma história familiar, trauma de parto, e no final da gestação tivemos e pelos vistos conseguimos libertar uma série ali de emoções que ela tinha retidas desde a sua vivência in utero com a mãe dela. Este irmão é um irmão mais velho e, portanto, as memórias uterinas da mãe dela passaram para ela e ela agora está no processo de quase a ser mãe e tinha mesmo pânico e terror. Tinha ataques de pânico e ataques de ansiedade agora no final da gestação. Portanto, nós conseguimos melhorar em consulta individualizada também este processo. E, portanto, este é o meu trabalho. Como era como terapeuta, como terapeuta e, portanto, tenho aqui um conjunto de ferramentas que vou utilizando para casais que estão nesta fase antes do nascimento, para a gravidez, para engravidar. E esse vai ser o tema. Então, esse vai ser o tema da próxima sessão, que vai efetivamente trazer o quê? Trazer os cuidados pré-concepcionais. A doutora Inês Henriques é uma médica que trabalha também muito na saúde integrativa, e nós, nos processos, hoje em dia temos de engravidar, nós estamos a atravessar uma mudança muito grande de mentalidade. Não basta só fazer análise e suplementação. Se existe um nível de stress ou depressivo antes do processo de engravidar, tanto pela mãe como pelo pai, ou existem traumas familiares de perdas gestacionais, ou da própria, ou do sistema, ou problemas, traumas de parto, como foi o caso desta grávida, que eu vos falei agora há pouco. É muito importante trabalhar isso, que vai afetar a saúde na gravidez, vai afetar para já engravidar ou não. Depois a saúde na gravidez e depois, claro, o parto e a vivência pós-parto. Portanto, nós temos que começar onde? No início deste processo todo. Quando nós começamos no início, a possibilidade de termos mais sucesso é ainda maior. Não é? E por isso muitos casais estão em processos, às vezes, de fertilização e em processos já de consultas de infertilidade com vários tratamentos e nunca recorreram a terapias como esta. E é preciso, então, desinflamar o corpo, desinflamar e tirar do inconsciente também aquilo que está a bloquear, porque o corpo físico expressa o que está no inconsciente. E nós, se temos algum bloqueio, ou se temos uma não gravidez, ou uma gravidez também com problemas, temos seguramente informação no inconsciente que está a fazer trazer esta doença ou este problema, este bloqueio. Portanto, a prevenção começa na saúde física e no inconsciente, desde o início da vida. E qual é o melhor momento? É mesmo antes da concepção.
Então, aqui no direito a nascer, é o direito a nascer para quem vai nascer brevemente e é o direito a ser gestado e a nascer também em melhor saúde e com melhor resultado. Estamos a chegar ao fim. Espero que tenham gostado. Até breve e até para a semana.